Olá a todos e todas. Meu nome é Altair Pereira, eu sou professor do Departamento de Materiais da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E os organizadores do evento, Conexão Materiais, eles me solicitaram ter uma conversa com vocês, uma conversa rápida, a respeito de um projeto que envolve o desenvolvimento e estabelecimento de parâmetros de desinfecção para reutilização de equipamentos de proteção individual, que é uma das ações desenvolvidas aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de combate à pandemia de Covid-19, né, e que, no caso do nosso projeto, a gente recebeu auxílios tanto da parte do MEC-URGS, de auxílios para recursos emergenciais de combate à pandemia, quanto da Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa do Estado do Sul, a FAPERGS, num edital que está aí na tela, edital 06 e 020. Então, esse projeto é uma ação que envolve diferentes unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, envolve além da Escola de Engenharia, a Faculdade Veterinária, com a participação vital, o Instituto de Física e também a Faculdade de Medicina. Além também de uma colaboração muito forte com o pessoal do Hospital de Clínicas, né? Então, esses projetos são coordenados por mim e pela professora Liliana Amaral Feres, do Departamento de Engenharia Química, mas, além de nós dois, que exercemos esse papel de uma coordenação, principalmente administrativa e de gerenciamento, né, e de coordenação das ações, também temos uma série de colegas de diferentes unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade Veterinária, do Instituto de Física, da Escola de Engenharia, da Faculdade de Medicina, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, pós-doutorandos também dessas três unidades e colaboradores que, apesar de não estarem na equipe formal dos projetos que receberam recursos, são fundamentais no desenvolvimento das atividades, que, desde o Silvio, que trabalhou na concepção da discussão desde o começo da ideia, como médicos, engenheiros e enfermeiras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Fábio, que é alguém que é um empresário de uma empresa incubada no Tecnopuc, né, de ozônio. Então, é um trabalho assim que envolve profissionais de diferentes áreas, e é nesse sentido que eu vou conversar com vocês, que eu pretendo conversar com vocês hoje. Ou seja, a minha conversa não vai ser tanto uma palestra técnica na área de materiais, mas vai ser muito mais um depoimento, né, que eu gostaria de passar para vocês, sobre uma possibilidade de atuação de um profissional da área de engenharia de materiais, no ataque a um problema que é uma demanda externa, de uma emergência, e de por que o tipo de formação que se tem na área de engenharia de materiais é uma formação muito interessante para atuação em áreas que às vezes não parecem tão óbvias de atuação, mas que, em função das competências que são adquiridas quando se trabalha tipicamente no ambiente de pesquisa, né, e de materiais, uma formação multidisciplinar que é típica da área de formação de materiais, porque que esse tipo de formação acaba nos capacitando a atuar em diferentes setores. E vou dar esse exemplo, que também também acho que é uma experiência, é um relato interessante de um trabalho que vem sendo bastante efetivo. Eu estou sendo bastante, digamos assim, um retorno bastante positivo de trabalhar nesse projeto do ponto de vista de fato, se está contribuindo para a sociedade. Então, a ideia básica desses projetos é desenvolver uma metodologia para realmente verificar se métodos de desinfecção que se tornaram assim muito populares, se começaram a aparecer bastante na mídia, para desinfecção de equipamentos de uma forma diversa, né, de máscaras, aventais, luvas, macacões, jalecos, né, usando radiação ultravioleta e o ozônio, se realmente o quão efetivo esses métodos são na desinfecção desses diferentes tipos de materiais e qual a metodologia que deve ser empregada para garantir a efetividade dessa desinfecção. Então, o projeto tem um viés, digamos, de pesquisa
talvez até um pouco fundamental, das interações da radiação com esse tipo de material da efetividade, de definir quais são as doses necessárias para que se consiga desinfectar uma dada superfície contaminada por esse material, mas por esse material que seja infectada por um agente bacteriano ou viral, mas também o projeto ele deseja definir parâmetros, né, que sejam usados como critérios de projeto para a construção de equipamentos que venham a ser utilizados para isso, né? Desenvolver também protocolos para que se possam verificar essa efetividade dos processos de desinfecção em condições mais próximas possíveis de aplicações reais de equipamentos que estão sendo oferecidos para a população em geral e, em particular, para as instituições de saúde, e criar dentro da universidade um grupo que tenha competência para responder a essas questões quando forem formuladas para a universidade, se um dado tipo de equipamento, se um dado tipo de procedimento, utilizando radiação ultravioleta ou ozônio, realmente vai ser efetivo, né? Se aquilo que está sendo muitas vezes vendido para instituições públicas de saúde, como uma garantia de que vai dar segurança aos profissionais da área da saúde, se realmente isso é eficaz. Obviamente, né, a gente espera, com isso, dar uma contribuição fundamental para a sociedade brasileira de aumentar o nível de segurança dos profissionais da área de saúde e, é claro, né, se pudermos, né, reduzir os custos, né, de operação, principalmente de instituições públicas e de geração de resíduos desse tipo de material por essas instituições, e principalmente nesses momentos de alta demanda, isso é particularmente chamativo e a sociedade toma consciência, mas esse é um problema de uso geral com o grande número de materiais descartáveis que são usados atualmente por profissional da área da saúde. Então, existe um dilema aí que né, um dilema, mas é uma demanda dupla, né? Que é, por um lado, garantir a segurança do pessoal e, por outro, termos custos razoáveis que permitam que, com os orçamentos, muitas vezes limitados de algumas instituições, se consiga atender o fornecimento desse material. Então, qual foi a estratégia que a gente seguiu nesse projeto? Como vocês viram da formulação da equipe, da listagem da equipe que eu projetei para vocês, nós temos uma equipe absolutamente multidisciplinar. Então, obviamente, tem um hardcore assim, que tem de competência, que é de pessoal capacitado na área de virologia e bacteriologia. Isso basicamente é definido na nossa equipe pelos colegas da faculdade de veterinária, né? São médicos veterinários com grande experiência na parte de virologia, bacteriologia e, às vezes, até também de tratamentos epidemiológicos. Temos um conjunto de competência associado, principalmente no tratamento, na avaliação de radiação ultravioleta, então profissionais da física que têm experiências em medidas radiométricas, com desenvolvimento de instrumentação, né, para que a gente consiga avaliar controladamente a exposição dos materiais que a gente vai investigar e já investigou a exposição de radiação. Obviamente, a gente precisa do suporte de profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, profissional que trabalha em engenharia biomédica, para que a gente desenvolva uma linguagem, entenda adequadamente a necessidade do nosso usuário final, do ponto de vista de características dos equipamentos, o tipo de protocolo, de detalhamento dos protocolos que têm que ser desenvolvidos, e como o equipamento que eventualmente a gente possa fornecer e desenvolver no nosso projeto de pesquisa, né, ele vai atender essas necessidades. E, é claro, a competência, né, que, digamos assim, que vocês se enquadrariam se estivessem envolvidos, que eu estou tentando preencher junto com outros colegas da engenharia, que são as competências de engenharia. E, basicamente, essas competências em cima do projeto vai ser a parte de gerenciamento e execução do projeto e gerenciamento de uma equipe multidisciplinar, diversa, com culturas de áreas diferentes, com linguagens diferentes, com abordagens ao problema diferentes e, obviamente, em particular no caso de um profissional da área de materiais, de alguém que tenha um conhecimento dos diferentes tipos de materiais que vão estar envolvidos, tanto do ponto de vista daqueles que são usados para os EPIs que vão ser
submetidos à descontaminação, quanto do ponto de vista dos materiais que vão ser usados na construção dos dispositivos para os processos de desinfecção, do ponto de vista deles, por exemplo, né, não sofrerem degradação nos ambientes em que eles vão estar submetidos, de uma alta intensidade de radiação de ultravioleta, de uma alta concentração de ozônio, de terem que ter propriedades ópticas adequadas, por exemplo, na hora de ser exposição à radiação de ultravioleta, superfícies que não vão poder ser absorsoras, superfícies que vão ter que ser refletoras, portanto, as propriedades ópticas dos materiais envolvidos na faixa de radiação que vai se querer utilizar. Então, esse é um tipo de competência fundamental para o desenvolvimento dessa técnica. Tá? Então, essa foi a grande estratégia sendo desenvolvida, reunir competências, criar uma equipe multidisciplinar para poder atacar esse problema com grau de complexidade. Do ponto de vista assim, específico de como é que a gente vai modelar, como é que a gente está usando para modelar, para verificar se os processos são eficientes, a gente está contaminando diferentes materiais que são usados no EPIs, com um coronavírus que não é um agente patogênico para seres humanos, mas que tem características do coronavírus, de maneira que a gente possa trabalhar com um nível de segurança mais baixo e também usar bactérias que são normalmente usadas digamos, para verificação de métodos de desinfecção, porque sabe-se que elas são altamente resistentes a processo de desinfecção. Ok? Então, dentro desse ambiente, surge essa oportunidade para o profissional de engenharia de materiais que eu gostaria que vocês tomassem como um exemplo de possibilidade de aplicação, de trabalho, de atuação profissional de vocês e de vocês valorizarem o tipo de formação que vocês têm em uma formação de área de materiais. Então, basicamente, eu listei aqui algumas coisas que me vieram à cabeça no sentido de reforçar esse aspecto desse trabalho do engenheiro de materiais, né? Que, basicamente, a gente tem que trabalhar em função dessa formação generalista que vocês têm de uma área de metais, de polímeros, de cerâmicos, de materiais diversos, de materiais não usuais, não convencionais, de saber determinar propriedades, de como eles são produzidos, de quais são as interações, o que determina as diferentes propriedades desses materiais, características microestruturais, formação de compósitos, construção de quais são as características de um material que tem componentes diversos, por exemplo, né? Entender quais são os critérios para selecionar um material para uma dada aplicação, quais são os parâmetros que têm que ser avaliados, ter experiência prática, ou seja, saber, como eu coloquei aí, de ter a mão na massa, de fazer as coisas no desenvolvimento de um protótipo, não ficar também só na parte de projeto, mas ter a capacidade de execução, de vez em quando dar uma adaptada, né? Conseguir se virar com os recursos que estão disponíveis e, principalmente, esse aspecto que eu já reforcei, essa capacidade que nós temos na área de materiais de trabalhar numa equipe multidisciplinar, de conseguir lidar com linguagens diferentes, com profissionais de áreas diferentes. Esse é tipicamente o ambiente de trabalho do engenheiro de materiais. Então, isso eu acho que é muito importante como um exemplo dessa aplicação. Do ponto de vista particular do projeto, a gente já está numa etapa bastante avançada, ou seja, usando todas essas competências dessa equipe multidisciplinar, nós já construímos dispositivos para fazer testes de laboratório, de bancada, para determinar as doses efetivas para descontaminação de diferentes superfícies, com diferentes agentes contaminantes. Essa avaliação é feita pelo pessoal da área de bacteriologia e virologia, usando os testes PCR, os testes de biologia molecular, ou então testes de cultivo. Com isso, a gente conseguiu desenvolver, né, critérios, parâmetros que garantam essa efetividade. A partir desses critérios, já se desenvolveu protótipos, já se utilizou um protótipo, particularmente construído por estudantes da pós-graduação em física, que trabalham com ótica, que têm essa habilidade de trabalhar. Eles foram usados já para desenvolver testes numa pequena câmara que foi construída por eles, para verificar a efetividade de descontaminação de máscaras, mesmo com agentes bacteriológicos altamente resistentes a processo de infecção. Nós já verificamos essa efetividade e, a partir disso, desenvolvemos um projeto de uma cabine que também já foi construída, de uma cabine para desinfecção dos materiais que o pessoal da área de saúde identificou como prioritário, macacões e aventais que são usados, às vezes, 3, 4 por dia por um dado profissional, e isso dá um custo elevado, existem riscos, né, de se não fizer essa troca, isso diminui o número de uso, mas de uma forma confiável esse equipamento foi identificado como o grande
do grande processo. Esse tipo de cabine, então, já está sendo testado agora numa condição que vai ser realmente a condição de uso desse equipamento. A ideia é que essa cabine seja utilizada nas dependências do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, depois que nós terminarmos os nossos testes com o número de macacões e de aventais que a gente pensa que ela deve ser usada, verificar essa validade, definir um protocolo, produzirmos um dossiê que vai dar todos esses critérios de avaliação para que isso atenda às exigências do pessoal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para que isso possa ser avaliado e utilizado nas suas dependências, de maneira que isso entre lá e acabe fechando o círculo, e que a gente não fique só num trabalho de laboratório, um trabalho de pesquisa, mas que a gente dê esse retorno para a sociedade. A gente espera que isso seja entregue em novembro agora de 2020, agora esse mês, e que isso se torne não só um equipamento fundamental, de grande importância nesse momento de epidemia, mas que isso entre nos dia a dias e comece a fazer parte do conjunto de possibilidades de métodos de desinfecção a serem usados pelo hospital, e que isso possa também ser usado por outras instituições. Então, isso é um depoimento rápido de uma ação que para nós está sendo muito interessante e vai ter provavelmente um grande impacto, um impacto relativo importante aqui na área da saúde, de interação, de uso da competência instalada dentro da universidade e de criação de novas competências que serão úteis não só para as atividades de pesquisa, de ensino da universidade, mas também para oferecer um serviço qualificado para a sociedade. Então, espero que isso tenha sido uma informação interessante para vocês. Desejo um bom evento a todos, que todos aproveitem, Boa sorte, E qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, entre em contato, será um prazer dar mais informações que vocês puderem acessar. Até mais, até a próxima oportunidade.